Bem-vindos ao The Innovation Office, um web show promovido pela LAMCHAM, que tem como objetivo abrir as portas dos escritórios de inovação do país e perceber como os seus líderes pensam, constroem e entregam inovação para que outras organizações e líderes possam aprender com a sua experiência. Eu sou o Manuel. E eu sou a Sara. Hoje abrimos a porta deste escritório a uma das pessoas mais influentes da inovação social em Portugal. A Inês é cofundadora e CEO da Rede de Capital Social, uma associação que junta os maiores investidores sociais do país para acelerar soluções que criem mudança sistémica. Antes fundou e liderou a Casa do Impacto, transformando-a num hub de referência para empreendedores de impacto. Começou como advogada, passou pela Câmara Municipal de Lisboa, pela Startup Lisboa e influenciou várias estruturas de inovação pública, sempre com uma missão clara: usar o empreendedorismo e a inovação como força para resolver problemas sociais reais. Inês, bem-vinda ao The Innovation Office. Olá, obrigada. Bem-vinda. E porque, tal como dissemos na introdução, tu tens sido esta voz muito ativa na construção e no desenvolvimento do ecossistema da inovação social em Portugal, se calhar começamos por te perguntar como é que tu defines inovação social e o que é que nós ainda estamos a compreender de forma errada sobre este conceito? Basicamente, eu defino a inovação social como um produto, um serviço ou um modelo que, utilizando o conceito de eficiência económica, cria um valor social para a sociedade. E, basicamente, é, na minha perspectiva, aquilo que pode criar novas políticas públicas que estejam mais em consonância com o presente e o futuro. Ou seja, a inovação social, tal como qualquer inovação, não é? Traz, de alguma forma, modelos, serviços que podem criar inovação no mundo, mas, neste caso, com um impacto social. E o que é que este modelo de inovação de impacto, chamamos assim, tem diferente do modelo um bocadinho mais convencional? E o que é que o modelo tem a aprender com o outro? Eu acho que tem diferente a questão do valor social, não é? A questão de criação de valor social, que nem toda a inovação cria um valor social ou societal, não é? Cria um valor económico, não é? Mas nem todos têm esse pendor social. E o que é que tem a aprender? Eu acredito muito que cada vez mais qualquer inovação ou qualquer inovador ou qualquer empreendedor deve ter preocupações sociais, até porque sem elas a própria criação de valor económico ou financeiro é reduzida. Portanto, eu diria que o valor social e o impacto é mais abrangente do que o valor económico. Achas que todas as inovações deviam ter essa parte, essa preocupação, essa componente de impacto e social? Acho que deviam, e se tivessem, tudo seria muito diferente. E se nós pensarmos, imagino, mesmo naquilo que as grandes trends da moda quando falamos de inovação, claro, fala-se da AI, por exemplo. Se nós pensássemos que o AI tem um potencial de criar valor social brutal, mas se quem cria os algoritmos ou quem cria a tecnologia não tiver isso em atenção, podemos ter até um bocado uma distopia e ser um bocado ao contrário, não é? Mas acho que se todos os inovadores ou todos os empreendedores tiverem essa preocupação, além do valor económico que podem trazer para si, ainda podem criar valor social para todos nós, não é? Certo. Fundaste a Casa do Impacto, certo? E agora lideras a Rede de Capital Social. Conta-nos um bocadinho quais eram os objetivos e o trabalho que cada uma destas organizações tinha quando as começaste, quando as impulsionaste. E também do ponto de vista pessoal, o que é que te atrai nesta missão de criar impacto de uma forma sistémica e mobilizando os diferentes setores com um propósito comum para esta ferramenta que é a inovação social? Olha, eu acho que comecei... eu acho que sempre fui uma empreendedora social, só que não percebia que era, não é? E sempre desde miúda que gostei de empreender e sempre tive muitas preocupações sociais. E, portanto, na minha geração não havia empreendedores, ninguém falava de empreendedorismo social. Portanto, eu fui experimentando coisas e acho que fui um bocado procurando qual era o caminho que me fazia mais sentido. E comecei como advogada, na ingenuidade de achar que, como era apaixonada pela parte dos direitos humanos e tudo, que seria por aí. Depois
eu acho que qualquer empreendedor tem uma coisa inata que é a impaciência, não é? Os tribunais e tudo criavam uma impaciência muito grande porque era tudo lento, muito formal, e primeiro que se visse resultados demorava muito tempo. Depois comecei a trabalhar na Câmara de Lisboa, e que foi na altura, fiz parte da equipa que criou a Startup Lisboa e a rede de incubadoras em Lisboa. Certo. E aí comecei a juntar um bocado as peças, que era... Eu gostava de política pública, sempre gostei, mesmo como advogada trabalhava muito com o setor público. E depois o empreendedorismo fez-me um clique quando consegui começar a juntar as duas coisas, que foi como é que nós podemos trazer, de facto, valor social e criar valor social, inovando e trazendo um bocado o mindset do empreendedorismo. Depois, quando fui para a Santa Casa, como diretora da área de empreendedorismo e economia social, e foi aí que resolvi criar a Casa do Impacto, porque fez-me sentido como uma organização que tem 527 anos, não é? Que é talvez das organizações mais antigas da Europa mesmo, e que tem uma missão social. Certo. Fazia todo o sentido criar um hub que trouxesse novas soluções e ao mesmo tempo trouxesse mais jovens, mais talento para esta área do propósito e a área social. Agora, a rede Capital Social vem muito de eu ter percebido que trabalhei muitos anos a parte dos empreendedores e apoiar os empreendedores, mas que falhava no ecossistema, pelo menos em Portugal, falha muito a questão do investimento social. Eu acho que os investidores em Portugal ainda, nós estamos muito atrás e, portanto, os investidores olham para a área social não como investimento ainda, não é? É muito a doação, é o mecenato, que é ótimo, Certo, não é uma claro, crítica, e a Rede Capital Social também fala muito em filantropia estratégica, mas é mais na perspectiva de começar a mudar a cultura de... não é só, é uma responsabilidade, não é? É uma responsabilidade e não é só um empreendedor ou organização social que tem o dever de criar impacto quando cria as suas organizações ou os seus projetos. O investidor tem o dever também de ser consequente e envolver-se de forma a ajudar, a contribuir para que o impacto seja maior. E a origem da rede basicamente é essa. Mas tem como objetivo também influenciar a forma como estes investidores percebem o tipo de retorno que os seus investimentos têm, ou é no fundo responsabilizá-los mais para que essa consciência, essa intenção exista no momento de escolher, assumindo que evidentemente podem manter esse foco principal no retorno de capital mais do que no retorno de impacto social? Não, é mais no sentido de... eu acredito que todos nós tendencialmente queremos contribuir, não é? O que eu acho é que muitos de nós muitas vezes não percebem bem a maneira como o fazer e está tudo bem, quer dizer, a questão é, precisamos de meios para aprendermos como é que o fazemos de uma forma mais consequente, mais estruturada, mais eficiente, não é? E basicamente é isso que nós queremos contribuir, se calhar um CEO numa empresa... quando lhe chega uma coisa para uma doação ou para um donativo ou qualquer coisa ligada à responsabilidade social, não tem bem noção, nem conhecimento, quer dizer, porque faz muita coisa ao mesmo tempo, não é? Certo. De exatamente para que é que está a contribuir e qual é que vai ser o impacto daquele donativo na vida das pessoas, não é? E é um bocado mais esse conhecimento que nós queremos trazer, precisamente para... imagino, se nós imaginarmos que a política pública, a maioria dela, e nós enquanto cidadãos sabemos disso, não tem avaliação de impacto. Se eu quiser perceber qualquer medida de política pública, se eu perguntar, mas qual é o impacto disto? Quantas pessoas é que impactou? Quanta melhoria de vida de população é que contribuiu? Qual é que foram os efeitos disto? Nós não conseguimos ter essa informação, não é? No entanto, quando nós falamos de empreendedorismo social, como o empreendedorismo social vem do empreendedorismo mais tradicional e vem muito com o mesmo mindset e as mesmas regras, o que é que acontece? É que, se calhar, um puro investidor
por exemplo, de uma capital de risco, não é a pessoa certa para estar a investir num empreendedor de impacto e saber exatamente como é que vai criar mais valor social. Porque vai ter o mesmo mindset e vai utilizar as mesmas regras que está habituado a utilizar. Vai otimizar para uma coisa diferente, não é? Vai otimizar para o retorno do capital. Que é diferente. E isso é uma coisa que eu acho que é pouco falada. É que é diferente. Eu posso ser uma boa investidora, que não sou, mas, mas poderia ser uma pessoa que percebe muito de mercado de ações e saber como é que o mercado funciona e ser uma pessoa que ganha muito dinheiro aí. Isso não quer dizer que vai fazer de mim uma pessoa que saiba fazer investimento social e que saiba como é que possa ajudar empreendedores a criar mais valor social. E eu acho que isso também tem que ser mais falado, porque não tem mal nenhum. Eu acho que nós pusemos claramente os nossos valores enquanto sociedade estão completamente invertidos, na minha perspectiva, não é? E, portanto, é óbvio, eu não tenho nada contra o capitalismo, não é isso, mas é óbvio que o valor financeiro tem um valor na sociedade que faz com quase que nós, e esta é a minha percepção, tenhamos uma hierarquia de o valor financeiro está aqui e o valor social passou a estar aqui, certo, não é? E o empreendedor, quando vai levantar dinheiro, normalmente não sente que vai levantar dinheiro, sente que vai pedir dinheiro, não é? Certo. E que alguém lhe está a fazer um favor de lhe dar dinheiro. Quando, na verdade, o que ele está a fazer é ao contrário do outro empreendedor, que muitas vezes só está a pensar no valor económico que vai criar para si e para os seus investidores, este está a pensar no valor social que vai criar para toda a sociedade. E nós não valorizamos isso, não é? O tema é muito interessante e a gente discute aqui pouco. Portanto, eu vou fazer mais uma pergunta, agora é uma curiosidade própria que me surgiu desta conversa, que é, e consegues encontrar em Portugal aquele perfil de investidor que eu sei que nos Estados Unidos existe muito, porque há muitos recentes milionários até pela tecnologia, etc. Mas em Portugal se calhar não há assim tantos. Mas consegues encontrar esses investidores com esse perfil que enriqueceram ou formaram a sua fortuna há pouco tempo pelos seus bons investimentos que fizeram, mas de repente têm aquele sentimento de agora vou retornar à sociedade algo e aparecem-te nesta rede ou não? Eu acho que aparecem cada vez mais. Eu acho... Quer dizer, todos os números demonstram que as desigualdades sociais estão a aumentar muito. O fosso é muito grande. O que significa que há muitos bilionários, mais agora do que havia há uns anos atrás. E é óbvio que muitas dessas pessoas sentem vontade de dar, do give back que os anglo-saxónicos falam. Exatamente. Eu acho que em Portugal nós não temos tanto. É que essa cultura aqui não existe, daí a minha pergunta. E por isso a rede de capital social. Okay. Porque acho que em Portugal isto tem muito a ver, na minha perspectiva, com razões políticas, sociológicas, económicas. A presença do Estado sempre foi muito grande, não é? Se nós pensarmos nos países anglo-saxónicos, isso não existe tanto. E, portanto, a sociedade teve de se organizar para colmatar as falhas do Estado, não é? E por isso as pessoas com mais dinheiro sentiam que tinham que contribuir. Certo, obrigação, contribuir mais. Nós aqui não sentimos tanto isso, a nossa cultura não está tanto aí, também somos uma democracia recente, acho que há muitos fatores. A Igreja assumiu muito esse papel durante muitos anos. A Santa Casa para mim foi uma grande experiência nisso, porque me mostrou realmente que o papel da Igreja ainda é muito forte e há em determinadas zonas do país mais do que outras, mas que tem um papel muito, muito importante em ter essa atenção aos mais desfavorecidos, nos territórios, etc. Eu acho que a nível de sociedade civil, de pessoas com mais poder económico, existe, mas existe menos. Ou seja, temos muito por onde crescer aí. Okay. Sim, também é uma limitação consequente da própria pouca capacidade de acumulação de riqueza a esses níveis que temos também. Portanto, faz algum sentido, a par com essas diferenças culturais, que assim seja. Mas continuamos a falar deste tema, que é para garantirmos que agora se fala um bocadinho mais do que se tem falado até agora e que toda a gente percebe, e principalmente aqueles que nos ouvem, que podem ter essa vontade ou essa intenção para o momento futuro. Quando, neste tipo de projetos, sobretudo na Casa do Impacto, mas se calhar agora na rede também passam alguns pelas mãos, quando se avalia o potencial de um destes tipos de projeto de inovação social, de empreendedorismo social, os critérios que se utilizam para avaliar este potencial de impacto ou este possível retorno
que é um tipo de retorno diferente, e disso já falamos, mas o tipo de critérios que se usam são semelhantes ao de uma inovação ou de uma startup, de um novo negócio tradicional, como capacidade de escala, a qualidade da equipa, ou a decisão é tomada com um peso significativo maior noutro tipo de critérios, como a quantidade de pessoas que pode ser impactada pela solução que está a ser apresentada, ou a urgência do problema social que está a ser resolvido? Como é que é este processo de tomada de decisão? Como é que todos nós podemos ter um bocadinho esse processo em nós, e como é que tipicamente um investidor social tem, seja investidor na verdade, ou até uma incubadora, uma aceleradora, como é que toma este tipo de decisão? Olha, na verdade é muito semelhante, não é? Porque é a questão, para mim a mais importante de todas, é igual num lado e no outro, que é a equipa, não é? É o perfil da equipa e a capacidade de terem as competências dentro de si para conseguirem cumprir aquilo a que se propõem, não é? Isso no empreendedorismo, em qualquer coisa na vida, na verdade, são as pessoas, não é? Depois, eu acho que essa parte que falaste é muito importante, a parte de, obviamente, perceber o potencial de impacto, quer o número de pessoas, quer a questão da escalabilidade, é super importante, e depois, claro, a urgência do tema. Eu acho que isso, muitas vezes, os investidores não têm atenção, ou seja, imagina, porque gostam muito de ir atrás das modas, não é? Por exemplo, eu dou-te um exemplo no impacto que eu acho super curioso. As pessoas todas falam, as empresas no geral, educação. Educação é tudo. Quer dizer, quando nós falamos em educação, estamos a falar do quê? Podemos estar a falar tanto de educação no pré-escolar, estamos a falar das universidades, ou estamos a falar, mas depois estamos a falar de literacia, porque depois dentro da educação podemos falar de literacia financeira, podemos falar de literacia para inovação ou empreendedorismo, podemos falar... Por exemplo, a educação para mim é tudo. Eu tenho um conceito para mim, eu como não sou muito de... Caixinhas. Detesto. e faz-me alergia. Tipo, as pessoas têm muita necessidade das caixas, não é? Mas a educação, na verdade, é uma coisa... por isso é que hoje falamos de educação ao longo da vida. Quer dizer, a educação, supostamente nós estamos sempre a ser educados, ou deveríamos, não é? À partida. E, portanto, eu acho que às vezes dá trabalho. Ser um bom investidor dá trabalho, não é? E, portanto, olhar para a sociedade e perceber, está bem, mas agora a conjuntura, o que é mais urgente neste momento e onde é que o dinheiro não está a ir, não é? Porque, por exemplo, dou-vos um exemplo. Nós, neste momento, nunca tivemos numa circunstância no mundo em que houvesse, nas últimas décadas, um momento em que houvesse tantas autocracias no mundo inteiro. Não é? Eu ontem estava a ver no World Economic Forum, eram à volta de 60 governos que não são democráticos. Certo. Isto significa que provavelmente é preciso ter coragem de pôr dinheiro e financiar soluções que nos venham tirar um bocado deste problema, não é? Se calhar precisamos de inovação social, eu acho que precisamos, na democracia, perceber como é que os regimes políticos, o que é que está a errar e como é que nós podemos estar a pôr dinheiro a resolver este problema. No entanto, a maioria dos investidores não metem dinheiro aqui. Porquê? Porque é tomar... são opções que são muito mais... digamos... trazem muito mais consequências no sentido que pôr dinheiro em educação ninguém vai questionar, não é? É muito consensual. É consensual, não é? Eu acho que o difícil é assumir que queremos pôr dinheiro em coisas que são menos consensuais e que se calhar nos trazem um bocadinho mais de trabalho a nível reputacional, ou nos trazem... Mas verdade, nas urgências estão aí, deveria ser aí que nós enquanto bons investidores, devíamos estar a olhar. E pronto, a Sara perguntou-te sobre como escolhas os critérios de escolha dos projetos, e quando estamos do outro lado, quando vemos um desafio social ou queremos construir uma solução ou apoiar quem está a desenvolver, por onde é que se começa? Como é que isso se faz? Já há coisas que estão desenvolvidas, de frameworks? Como é que ou seja, mas para lançar ou para apoiar? Para as duas coisas. Eu diria que para lançar, eu acho que o empreendedor social, na minha experiência, eu lidei com muitos empreendedores mesmo no mundo não social, não é?
Eu acho que o empreendedorismo social, por exemplo, é mais exigente, mesmo mais exigente. Ou seja, eu acho que requer um nível de experiência, de conhecimento, de muito maior. Porque assim, um miúdo pode sair da universidade e se calhar criar uma tecnologia incrível, não é? Como muitos, quer dizer, que nós conhecemos e que se tornaram grandes estrelas do mundo da tecnologia. Um empreendedor social, para ser bom, requer alguma maturidade, na minha perspectiva, porque requer de compreender o mundo, não é? Compreender a complexidade do mundo, compreender que os problemas societais, eu não posso estar a falar, se calhar, de educação, sem pensar em igualdade de oportunidades, sem pensar que, dependentemente do meu género, da minha raça, da minha religião, tudo isto vai ter impacto no meu acesso à educação. Ou até a região onde é que eu estou, ou a comunidade que eu tenho à minha volta, não é? Certo. Eu, pessoalmente, acho que há miúdos incríveis. Eu não percebia isto quando estava na faculdade, ou quando estava acabada de sair da faculdade. Quer dizer, podia ter umas noções, mas só ao longo dos anos a trabalhar em política pública, a trabalhar, estar disposta a muita coisa, é que eu acho que as pessoas ganham realmente a experiência, a estaleca, para conseguir a profundidade que é preciso ter para resolver problemas sociais. Dito isto, eu acho que, lá está, é um exercício, requer uma comunidade muito forte à volta, requer muito apoio. Depois, ainda por cima, o empreendedor social normalmente tem poucos recursos e tem que fazer muito com muito pouco. Portanto, eu dou-vos exemplos, por exemplo, a nível de saúde mental, eu já presenciei, há muitos burnouts, há muitas pessoas que não sabem lidar com os altos e baixos, porque depois tem consequências, não é só depois não termos dinheiro para pagar à nossa equipa, como em qualquer empresa, não é? Mas é depois ver que não temos capacidade de chegar às pessoas da maneira que queríamos, e isso depois gera muito conflito interno, e gera muito... É difícil, não é? Eu acho que é preciso realmente uma comunidade, por isso é que eu criei a Casa do Impacto na altura e agora a rede, não é? Eu acho que é preciso muita gente, é preciso muitos stakeholders, é preciso o lado dos investidores, é preciso o lado de quem está no poder público, é preciso para realmente apoiar quem cria este tipo de soluções. O meu conselho nestas coisas é conhecer bem o problema, que é uma coisa que às vezes no empreendedor é difícil, não é? Porque a tendência do empreendedor é logo a solução, não é? É logo Claro. Partir para a solução. Claro. E isso no empreendedorismo social pode ser muito mau, porque nós dizemos sempre falhar no empreendedorismo aprender a falhar rápido, não é? Só que quando estamos a falar de problemas que têm centenas de anos, quer dizer, o falhar rápido não é como numa startup tecnológica que falhar rápido são meses, não é? Aqui é uma longa... Até isso às vezes eu acho que é difícil. Ou seja, a velocidade com que o impacto aparece é mais difícil de medir, é isso? Muito mais difícil e demora muito mais tempo. Não é? Porque assim, tu começas a... É um ciclo de vida mais longo, não é? Muito mais longo, porque se nós começamos a apoiar miúdos na primária, quando é que nós começamos a ver verdadeiramente os resultados do trabalho que nós estamos a fazer? Não é? É muito mais desafiante. Correto. Vamos lá. O CEO da Amazon tem uma quote que eu até acho que já referi aqui num episódio anterior, porque eu acho que se alinha muito com o que estavas a dizer, que é não há algoritmo de conversão para a experiência. E efetivamente, por mais apaixonados que nós sejamos por determinados temas e por resolver determinados desafios, seja porque temos uma conexão pessoal com eles ou porque nos tocam particularmente por algum motivo, quanto mais exposição nós temos ao mundo, a outras realidades, mais profundo fica esse nosso compromisso, que no impacto social é ainda mais necessário e difícil de manter por todas essas dificuldades adicionais que este tipo de empreendedores têm. Portanto, faz sentido que quanto mais maturidade nós tivermos, essa maturidade a que te referias, mais fácil seja conseguirmos criar soluções de sucesso, que na verdade também se aplica a outras áreas. Mas para tocar num tema em que tu tocaste agora ao de leve, que é esta ideia de é preciso muitos stakeholders, é preciso muita gente envolvida. E também já te ouvimos dizer em alguns fóruns que para que a inovação social seja bem sucedida, forte o suficiente para ter a capacidade de impacto que pode ter, é preciso que haja esta colaboração entre
não só os stakeholders mais específicos entre si, mas também dos diferentes grupos de stakeholders uns entre os outros. O setor privado, o setor público, falaste-nos da igreja há pouco, portanto o terceiro setor nas suas diferentes dimensões. Achas que temos feito progresso neste sentido, nesta capacidade de colaboração entre os diferentes setores socioeconómicos do nosso país? E o que é que nos falta para que essa colaboração seja ainda mais facilitada e mais popularizada? Tu sabes que eu tenho uma perspectiva, eu como criei ecossistemas há muitos anos, não é? Talvez a base de tudo o que eu trabalho é a colaboração, não é? Nós quando começámos a criar, por exemplo, o ecossistema de empreendedorismo em Lisboa, os meios, se as pessoas soubessem os meios que existiam, quer dizer, eram quase nenhuns, não é? E mesmo a Startup Lisboa, por exemplo, surge com o edifício do Monte Pio, em que na altura o Presidente da Câmara mandou uma carta a todos os bancos que tinham prédios na Baixa para dizer, olha, aqueles que têm prédios devolutos, quem é que chega à frente que nós queremos reanimar a Baixa, por um lado, trazer jovens, e depois vinha o empreendedorismo, não é? Eu acho que nós em Portugal, talvez por uma questão de escala, porque somos um país pequeno e eu acho que ainda não saímos daquela mentalidade de que hoje em dia é o mundo, não é o nosso cantinho aqui. Podemos ter amor por ele, eu tenho, mas quer dizer, não podemos pensar em criar nada só a pensar no nosso cantinho, não é? E eu acho que é um país que ainda tem um caminho muito grande a fazer nesse sentido, porque eu acho que é um país pequeno que ainda pensa muito para dentro, não é? E portanto, sendo pragmática, eu acho que a colaboração não está de todo no nosso ADN. E tem sido a minha experiência sempre. É muito difícil pôr as pessoas... Imagina, já tive esta conversa com várias pessoas. Vocês falaram, por exemplo, o Ricardo Marvão hoje que esteve cá, que é, se nós queremos financiadores em Portugal, se olhamos para um setor económico, só podemos ter um, não é? Porque mais nenhum vai. A partir do momento que está um, os outros não vão. E estamos a falar de um país que às vezes por setor tem 4 ou 5, não é? Portanto, não é espetacular, não é? E portanto, se nós à partida já sabemos que só vamos conseguir um, já estamos a eliminar os outros 4, não é? E portanto, isso é muito difícil. E eu acho que, por exemplo, as pessoas no setor económico, às vezes acho piada, no setor económico, do setor social, falam, nós somos dos países da Europa que mais têm entidades da economia social per capita, de longe, não é? Mas também somos os que criamos mais empresas, também de longe, o que significa que não temos escala em nada, não é? Porque é assim, no setor económico 90 e tal % são pequenas empresas, não é? Na parte social é exatamente a mesma coisa, e estão todos a competir entre si, às vezes pelo mesmo, não é? Sim. Isso é uma observação. Eu concordo que é de facto um tema de mentalidade, não é? Há outras nações na Europa, há vários exemplos, com o mesmo número de habitantes que nós, só que têm uma mentalidade mais de escala e mais global e, portanto, conseguem construir economias maiores e empresas maiores, não é? Achas que é mesmo de facto esse tema da colaboração que está a minar ou seja, que é um obstáculo a essa maior criação de valor? E se essa colaboração for com estrangeiros, ela já existe ou é mesmo só entre nós aqui? Eu vou-te dar um exemplo. Eu estou agora criei agora eu trabalho com a London School of Economics também, e eu durante anos, muito também na minha experiência de Santa Casa, comecei a estar muito atenta à questão da longevidade. Por exemplo, os grandes problemas societais que nós temos para os próximos anos é alterações climáticas, a questão da democracia, agora claramente é uma delas, e a questão demográfica, que é gigante e que eu acho que as pessoas não estão... acho que é de todas elas aquela que está mais silenciosa, porque vai ter um impacto brutal em tudo, que é, imagina, pensamos em educação e eu acho a média de idades das universidades, por exemplo, vai ser completamente diferente daqui a uns anos, porque temos cada vez menos jovens e cada vez pessoas mais velhas, não é? Por exemplo, em questão do mercado de trabalho, nós temos neste momento 5 gerações no mercado de trabalho, e eu sei o que é lidar com equipas de teres pessoas de 21 anos e pessoas de 60 e tais, não é? Portanto, isto em termos de produto ou de serviços, quer dizer,
as grandes tecnológicas vão estar a criar coisas, se calhar, para pessoas que têm 60 agora, não é a mesma coisa que estar a criar para aqueles que nasceram com o smartphone na mão, não é? Não estamos a falar da mesma coisa. E nós criámos um Venture Builder porque queremos criar soluções inovadoras e queremos trazer os jovens, porque a longevidade não é uma cena sexy, mas só a partir da meia-idade é que começas a pensar, isto agora é... Mas, na verdade, quer dizer, nós estamos a envelhecer desde que nascemos, não é? E nós sabemos que, tanto a nível de qualidade de vida, de saúde, de tudo, nós podemos nos preparar, e a responsabilidade é muito nossa, porque se estivéssemos à espera do Estado, eu desejo boa sorte a todos, que é como é que nós vamos preparar estas fases na vida que já não são como eram, que era estudávamos, íamos para o mercado de trabalho, reformávamos, e pronto, e morríamos. Está feito. Agora não é assim. E cada vez mais as pessoas vão ter vários empregos ao longo da vida. Vão trabalhar até mais tarde. Até mais tarde, vão trabalhar até mais tarde. tarde. Vão estar menos interessadas em ter trabalhos para outras empresas, porque o gap geracional não se verifica só na idade, mas também nas consequências de consumo, como tu falavas, mas também prioridades pessoais, preferências, motivações. E as próprias organizações têm que se adaptar a ter. Têm que se adaptar, porque senão não conseguem atrair talento também, ou reter talento. Nem produzir os produtos e os serviços certos para os diferentes tipos de consumidores. Sim, impacta, na verdade, praticamente todas as esferas do impacta a sociedade inteira. É um exercício espetacular começarmos a pensar nisso. Se olhar turismo, a saúde, tudo o que nós consigamos imaginar vai ser altamente impactado por esta questão demográfica. E o que é que nós começámos a pensar fazer? Foi, está bem, isto surge numa universidade, vamos juntar várias universidades de culturas diferentes, porque envelhecer no Brasil neste momento não é exatamente igual a Portugal, ou não é? Então nós temos Japão, Singapura, Índia, Brasil, UK, e é super interessante a ideia de trazer muito esta diversidade também a nível cultural e o que é que está a ser feito nos sítios que os outros também podem beneficiar. Temos Flórida também, porque a Flórida nos Estados Unidos é um hub muito grande já da questão do envelhecimento, e eu tenho sempre mais dificuldade em Portugal. Eu tenho que trabalhar com todos estes países e eu sinto sempre muito mais dificuldade aqui. Dificuldade de abertura, dificuldade de apoiarem uma coisa, muitas vezes nem estamos quer dizer, o dinheiro já vem de outros sítios, nem tem que vir daqui. Só que, como sou portuguesa, gosto de trazer Portugal, não é? Mas o trabalho que eu tenho a fazer isto aqui é sempre 10 vezes mais do que nos outros países. E isso, digo-vos que eu acho um desgaste tipo grande. Já falamos do acesso ao capital e às causas do lado dos investidores como um dos desafios para os empreendedores sociais e todas as consequentes dinâmicas a que têm que se sujeitar por causa dessa dificuldade de acesso. Mas a verdade é que o problema da sustentabilidade financeira dos projetos de impacto social parece tão acentuado, tão significativo, que gostava de perceber contigo se há outros motivos para além só do simples acesso ao capital e esta ideia que partilhavas há pouco de que quando um empreendedor social vai ter com um investidor sente que lhe está a pedir dinheiro, que o investidor está a fazer-lhe um favor. Achas que há um gap também no tipo de skills do tipo de empreendedor social que decide criar ou definir como projeto de vida esta ideia de ter um negócio que é de impacto? Achas que é o ecossistema que não está suficientemente desenvolvido para o apoiar de outras formas que não apenas o capital? O que é que torna este tema da sustentabilidade financeira deste tipo de projetos uma dificuldade ainda tão comum? Olha, eu acho que o empreendedorismo não está ainda no ADN dos portugueses, honestamente, acho mesmo. Acho que nós não somos um povo, porque tem a ver com muitas razões, não é? Mas nós não temos uma cultura de empreendedorismo, nós não temos uma cultura de risco, nós jogamos muito pelo seguro, os investidores jogam pelo seguro, as pessoas têm contas para pagar, quer dizer, é óbvio que países ricos, o arriscar tem outra rede, não é? Claro. Aqui a rede é muito mais pequena, não é? Tem outra segurança. Nós sabemos que aqui contamos com os family, friends e os que têm, não é?
Depois, claro que isso depois agrava no empreendedorismo social, porque, por exemplo, uma coisa que eu acho sempre no empreendedorismo no geral é que nós não somos fortes em vendas, por exemplo, não somos. É um handicap sempre que nós portugueses temos, e eu falo até por mim, eu sou ótima a vender outros. A mim temos imenso pudor, não é? É uma coisa que eu acho que nos foi incutida. Cultural, é verdade. É cultural, é uma coisa. Eu às vezes faço esse exercício. Eu, por exemplo, o LinkedIn para mim é muito difícil. Eu sinto que me estou a vender ali. Tenho que fazer um exercício. Só tenho LinkedIn há 2 anos e a minha equipa na Casa do Impacto é que me obrigou. Eu tinha uma resistência. E, portanto, e tenho que fazer um esforço enorme nisso. E eu noto que o empreendedor social, então, é terrível nisso. Porque tem este conflito, não é? De achar que, como está a fazer uma coisa para o bem da sociedade, que não tem que estar a... E o investidor, curiosamente, tem a mesma coisa. Que é, aqui acontece muito, eu vou doar, mas eu não quero que as pessoas saibam. Que é, porque senão vão achar... que isto é... Estou a armar. Para armar, ou é para fingir que sou muito bom, ou... Pá, e nós somos tramados nisto. Isso é muito português, de facto. Muito Sim, é um ciclo vicioso. Nós temos nós auto-infligimos esta culpa, esta sensação de desconforto em relação a essa venda, a autopromoção, porque sabemos... E porque acontece sempre que esse julgamento vem efetivamente a seguir. E que alimenta outra vez. E é um ciclo vicioso. E depois é a sociedade toda que diz, aquele, sim, deu porque... Mas quer dizer, podia ter dado muito mais, ou podia ter dado de uma outra maneira. Está sempre errado. Qualquer coisa que nós façamos está sempre errado. Portanto, é uma cultura do quê? Que o melhor é estar quieto, calado e não mexer, não é? Claro. Que é quando tu corres menos riscos, lá está, é o conformismo. E, portanto, eu acho que é por isso que o empreendedorismo ainda não está tanto no nosso ADN. É mais a inércia. É tão verdade. Ainda há pouco tempo tive um exemplo desse. Enfim, e foi uma coisa que até passou na rádio comercial há pouco tempo. O Marco teve um problema na sua canalização. E de repente houve uma pessoa que estava a ouvir aquilo, que no meio de um dia de tormenta veio da sua casa direto à parede e arranjou-lhe aquilo. Ele ficou eternamente agradecido, nem lhe queria levar nada nem nada. Ele, para agradecer, o que é que ele fez? Expôs aquela ação da pessoa, dizendo, olha, esta pessoa ajudou-me, etc. Não é que apareceram logo alguém a dizer, pois, só ajudam os ricos e os famosos. Não é? Quer dizer, a pessoa teve aquele dom de bondade, não é? Uma coisa completamente sem... E portanto, ele estava a contar isto depois, e estava a contar os dois lados, não é? Depois chocado porque as pessoas não veem a bondade, mesmo quando há um lado de bondade, não veem essa bondade. Verdade. Existe sempre quem queira julgar. Portanto, é só mais um exemplo de que estamos aqui a dizer. E há muita bondade. E nós não, até, existe imensa. E eu acho que nós portugueses, até pelas experiências que tive, e eu já estive envolvida em coisas de voluntariado e de missões lá fora. Eu lembro, por exemplo, uma grande missão que nós fizemos há 10 anos com o João Vasconcelos, na altura o diretor da Startup Lisboa, e foi a caravana Arlan Kurdi, que foi aquela criança na Grécia, quando foi a altura dos refugiados da Síria, que começaram, quando foi a grande crise, começou a imigração em massa de muitos refugiados para a Europa. E foi impressionante a quantidade de pessoas, e nós somos muito voluntariosos nisso. Só que depois acho que depois quando passa para ser mais a sério, mais profissional, não sei, depois pronto, vira tudo. Olha, Inês, e como é que se mede o sucesso de um projeto de impacto social? Olha, mede-se, é difícil, é muito difícil. Eu costumo falar muito de uma coisa que é a falta de dados que nós temos, não é? É muito difícil, há problemas sociais, por mais que tu procures dados, quem os tem ou não os cede, ou é muito difícil chegar a eles. E, portanto, ou são coisas muito objetivas, que tu consegues medir facilmente. Por exemplo, imagina, a questão da empregabilidade é objetivo, não é? Quer dizer, conseguimos dizer que criámos um projeto e que criámos não sei quantos empregos com isto, não é? Mas depois há imensas coisas que são muito difíceis de medir à volta disso, não é? Que implicações é que isso teve à tua volta? Que foi... O que é que isso implicou na tua família? Que de repente o facto de tu teres emprego e o facto de não pesares tanto no seio familiar, ou o facto de teres emprego e teres uma melhor autoestima, provavelmente se calhar não tens dores nas costas, não vais para as urgências com não sei o quê. Como é que medes a felicidade, não é? Como é que medes a felicidade? Exato. E o bem-estar social, não é? É difícil, acho que temos dado passos nisso, mas ao contrário, lá está, do valor económico,
Isto aqui é muito mais complexo, não é? E mesmo as metodologias que têm sido criadas, existem muitas, não há muita uniformização, portanto eu posso medir de uma maneira, tu medes de outra, isto não é muito objetivo, não é? E quando nós falamos em KPIs, normalmente são coisas muito objetivas, não é? Certo. Uma vez mais, passar a lógica de mercado e de medição de valor que é feita numa empresa para uma empresa social não é exatamente a mesma coisa, não é? Ok. Ainda tem que ser feito muito trabalho para Eu acho que desenvolver sim. os indicadores certos, Certos, e sim, a sim. forma de medir. Pois, e se calhar contribui para que a dificuldade seja maior na democratização desta inovação social, não é? Porque se é Muito, difícil muito, eu imagino. perceber o que é que vou fazer exatamente, qual é que vai ser o impacto do problema que eu quero resolver, é muito mais fácil eu desmotivar desta minha missão versus quando é absolutamente óbvio o que é que eu vou ganhar, o que é que o mundo vai ganhar, ou o que é que a empresa em que eu estou a trabalhar Claro que vai é muito ganhar. mais, mas imagina a equipa que tu precisas ter para te medir isso tudo. A maioria Pois, dos claro. empreendedores sociais em Portugal recorre a universidades. E depois quantos é que têm dinheiro para pagar? O que é irónico é que antes de receberem dinheiro, Eles já têm que estar a gastar dinheiro. têm que estar a gastar dinheiro para saber medir o seu impacto, não é? E portanto, nós estamos a subverter completamente o sistema, não é? Estás a falar de equipas muitas vezes que são 2 pessoas ou 3 e que têm que adiantar 10K, 15K, 20K para uma equipa de uma universidade fazer a avaliação de impacto. Portanto, Sinto que ao longo desta nossa conversa, se nós estivéssemos a imaginar um empreendedor social, estávamos em todas as tuas respostas, íamos acrescentar-lhe um saco de 10 quilos em cima de mais uma dificuldade, mais outra dificuldade. É difícil que os empreendedores sociais assim se... não é para desmotivá-los. Não. Mas por isso é que agora vamos fazer outra pergunta, e assim já para terminarmos, que é... Há algum exemplo com quem tu tenhas trabalhado ao longo destes anos, seja na Casa do Impacto ou até agora na rede, que tu achas que materializa algum projeto em concreto, alguma inovação, alguma equipa, que tu achas que materializa o potencial de impacto da inovação social ou do empreendedorismo social pelos resultados que tiveram, pelo o sucesso que conseguiram atingir, embora lidando com todas estas dificuldades, e que de alguma forma também nos inspira a todos a percebermos o que é possível e também que passo é que podemos tentar replicar para atingir resultados semelhantes. Eu conheço tantos que é É sempre injusto, não é? estar Percebo. mas tens uns que têm, há uns que têm se calhar uma escala maior já. Sim. Ou estava a pensar a Teach for Portugal, por exemplo, que já está em dezenas e dezenas de escolas do país e que eu acho que tem uma metodologia, não é portuguesa, é americana, na verdade, e portanto já é global, não é? Já está em não sei quantos países. Foi importada? No mundo. Foi importada. Ok. Como, aliás, há várias que têm sido importadas. Tens o Café Joia, por exemplo, na questão da deficiência, que é importada de França. A Teach Queres for só Portugal. resumir um bocadinho o que é que são esses dois Os projetos? E estes dois, caso por alguém não exemplo, diga, a conheça? Teach for Portugal, basicamente, o que eles pretendem fazer é eles têm mentores dentro das próprias escolas em que eles apoiam quer os professores, quer os alunos na sala de aula para terem conteúdos e terem formação de uma forma muito mais acompanhada. É um bocado pensar na mentoria e perceber como é que se passa a mentoria para dentro das escolas e não daquela forma tradicional em que está o professor a dar aulas e tu estás a escrever o que ele está a dizer e pronto, e fica aí, não é? E eles têm tido resultados excelentes, mesmo em escolas difíceis, não é? Com muitos alunos com vulnerabilidades sociais, etc. O Café Joia, por exemplo, que vem da Vila Convida em Portugal, a associação, tem vários cafés, já estão no norte, já estão aqui em Lisboa, Cascais, em vários sítios, e basicamente eles capacitam pessoas com deficiência e às vezes com graus muito elevados de incapacidade para a empregabilidade e, nomeadamente, têm um modelo depois de receitas que é através dos próprios cafés, que são cafés-escola, não é? Não só capacitam estas pessoas, mas depois têm serviço ao público, não é? E tem uma dupla vertente que é, nós na Rede Capital Social, por exemplo, estamos a trabalhar este tema mesmo, empregabilidade de pessoas com deficiência agora, e quer dizer, a invisibilidade destas pessoas na sociedade portuguesa é gigante, não é? Certo. E estamos a falar, lá está, nem muitos dados sequer nós temos.
para saber o quanto, em que ponto é que estamos. Mas no mundo inteiro calcula-se que pessoas com deficiência são 17% da população mundial, não é? Ao contrário do que nós achamos, a maioria destas pessoas adquirem deficiência ao longo da vida, não nascem com deficiência. Portanto, pode acontecer a qualquer um, não é? E estas pessoas não estão representadas na sociedade. Nós não lidamos com elas, não as vemos. E eu acho que é muito importante ter este tipo também de... Não só de garantir que elas têm acesso à sua autonomia, e o emprego é fundamental nisso, não é? Ou o acesso à educação é fundamental nisso, mas também que estão visíveis e que interagem com todos nós, não é? Porque não são feitos, não estão completamente à parte e estão condenados a lidarem só com as suas famílias e com um pouco mais, não é? Portanto, o Café Joiete para mim tem muito essa... Porque tu chegas lá e quem te serve o café é uma destas pessoas e às tantas queria... eu acho que as pessoas não têm... A deficiência é um mundo, atenção, não é? Eu sou considerada pessoa com deficiência, tenho PHDA, porque os neurodivergentes são... Também eu. Pronto. Estamos aqui na presença de duas deficientes neste aqui os 17% são mais, não é? São 106%. São representadas. E na verdade ainda temos mais pessoas dentro deste estúdio que também têm essa deficiência. Assim, quando estes espectros começarem a ser cada vez mais diagnosticados, aí vamos... concluir... Com certeza assumir que não somos só 17%. Não, certamente não somos. E, portanto, mas é muito engraçado, porque quem tem algum tipo sabe que qualquer tipo de deficiência ou diversidade, eu não gosto do termo deficiência, pronto, é o que é usado, mas em qualquer tipo de diversidade, aquilo que uns consideram a definição de deficiência tem muito a ver com o padrão de normalidade de homem normal que a sociedade nos impôs, não é? E, portanto, tudo o que é fora desse padrão é considerado deficiente de alguma forma. Não é? Mas se nós pensarmos que todas as estruturas e todos os sistemas são montados em cima desse padrão de normalidade, significa que nós estamos a excluir todas as outras pessoas. E o que eu acho eu acho que isto só se consegue mudar quando houver uma convivência, quer dizer, quando nós estamos numa sala e estamos todos aqui, todos, quer dizer, não estou a dizer todos, não é? Mas há diversidade, não é? E se calhar aí, tu na tua profissão estás a pensar, olha, vou criar uma app, e pensas num padrão normal da pessoa, mas depois tens pessoas diversas ao teu lado e pensa, não, afinal tenho que pensar neste tipo de pessoas, esta nuance. Tenho que pensar nesta nuance, até porque estas pessoas representam uma percentagem brutal, não é? E, portanto, até como mercado, nós estamos a ignorar uma percentagem enorme do potencial mercado que nós podemos ter. É o valor económico dessas pessoas está a ser perdido também, sim. Total. Eu conheço muito bem esses dois projetos, são os dois espetaculares, por razões diferentes. Os dois espetaculares. Foi uma boa forma inspiradora de terminar. Eu se calhar fazer só uma última questão, não é bem questão, é pergunta no sentido de dizer, há algum tema que não tenhamos falado aqui hoje e que queiras ainda referir? Não? Não, eu acho que vocês descobriram. É? Ok, ótimo. Pronto, bom, era só... Então, Inês, desta forma terminamos o episódio, este episódio em que te recebemos, e obrigada por nos teres trazido esta visão muito clara e inspiradora sobre o que é a inovação social e, mais do que isso, como é que deve ser construída, quais é que são os desafios, as oportunidades, como é que pode ser investida e de que modo é que podemos todos ser um bocadinho agentes de mudança, tanto a apoiar, como a desenvolver, como a criar, a investir em projetos de impacto social. Um obrigado também especial ao Sapo e à Mel, que nos acolhem neste estúdio incrível, e, como sempre, a todos os inovadores que estão desse lado. Portanto, já sabem, esta porta volta a abrir-se dentro de 2 semanas para o próximo episódio e estamos a contar, obviamente, com a vossa visita. Até lá, continuem a construir o futuro e a criar histórias épicas de inovação para que as possamos contar por aqui depois. Até já!